bom, amém? Diga Páscoa, passagem. Tempo onde o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Êxodo capítulo 12. Assim que você encontrar, fique de pé, por favor, querido. Aos convidados, sejam bem-vindos a essa casa. Eu sei que Deus já está falando ao nosso coração por meio das crianças, dos louvores, da adoração. Ah, querido, como é bom estar na casa de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Às vezes nós entramos num culto e nós nos esquecemos que um culto é um lugar de chaves espirituais, de oportunidades, de novos começos. E às vezes nós nos distraímos. E quando nós nos distraímos, nós perdemos a oportunidade de receber da parte de Deus algo que há muito tempo nós temos buscado. Então não permita que as distrações impeçam você de ouvir essa palavra, de entender, discerni-la e levá-la para casa. Porque amanhã o culto de Páscoa já haverá passado, mas a palavra de Deus, ela é permanente e ela se renova a cada manhã. Êxodo 12, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolarás no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão nas ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 12 diz assim: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém. Pai, muito obrigado. Fale ao nosso coração ainda mais. Senhor, nós não estamos aqui para ouvir os homens, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz e para obedecê-la. A Tua palavra diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Que nós possamos, neste culto de Páscoa, neste culto de Santa Ceia, entoar cânticos de adoração ao Senhor e reconhecer o sacrifício do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Assentai-vos, meus queridos irmãos. O povo hebreu já estavam aprisionados no Egito por 430 longos anos. Eles eram escravos na terra do Egito, estrangeiros, peregrinos na terra estrangeira, como nós, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos na terra. Então hoje vamos falar sobre a Páscoa, um dia de libertação que aponta para o tempo da graça de Deus. A palavra de Deus fala em Hebreus, no capítulo 10, que o Antigo Testamento é uma sombra dos bens vindouros. Ou seja, quando você olha no espelho, você olha e é apenas o reflexo de algo que está do lado de fora.
O espelho é apenas uma amostra, mas o real está do lado de fora. O Antigo Testamento, ele é uma amostra, E encontrou nele disposição. é uma figura de tudo que E Deus por causa dessa faria disposição, por meio, Deus colocou um óleo de unção não na mais de cabeça dele. Moisés, o grande legislador. A Páscoa celebrada na igreja cristã, ela tem perdido a sua originalidade. As pessoas muitas vezes comemoram a Páscoa e nem comemoram, porque principalmente no Ocidente, os próprios filhos aprendem na escola sobre o cordeirinho. Eu fiquei muito impactado. Lucas, ele era ainda muito pequeno, e ele chegou em casa cantando uma musiquinha na Páscoa, e eu fiquei muito feliz com aquela musiquinha. Ele veio no carro cantando uma musiquinha assim: não foi o cordeirinho que morreu, não foi o coelhinho que morreu na cruz. E eu fiquei muito feliz. Eu falei: olha, eles estão entendendo. Um dia eu disse para um professor: eu não falo para os meus filhos de coelhinho da Páscoa. Não, tem que falar. Falei: mas se eu falar, eu vou ser um mentiroso, porque coelhinho da Páscoa não existe, não é verdade, professora? É para a gente fazer uma literatura com as crianças, com mentiras. Primeiro que coelho nem bota ovo, então a mentira já começa lá na base, né? Tudo errado. Mas o que a Páscoa tem a ver com cada um de nós? Para o povo hebreu, um fechamento de um ciclo de escravidão. Deus já havia falado para Abraão que haveria um ciclo onde o povo seria levado cativo, que eles ficariam aprisionados por 400 anos, e depois disso eles seriam libertos pelo próprio Deus, com mãos fortes. Então, para o hebreu, Páscoa é o fechamento de um ciclo para a construção de uma nova história, onde eles estariam andando e avançando debaixo de princípios e valores eternos. A Páscoa demarcava o fim da escravidão de 430 anos. Muitas vezes não nos apropriamos dos benefícios da palavra para a nossa vida. Essa noite é uma noite para você entender que, embora isso tenha passado há muitos anos, o Êxodo, a primeira Páscoa, aqui em Êxodo capítulo 12, a passagem do povo pelas águas do Mar Vermelho, pelo meio do deserto, mas nós temos um entendimento sobre os simbolismos da Páscoa. Eles estavam saindo de uma condição de escravo para que eles se tornassem um povo livre. Páscoa, queridos e amados irmãos, é um lugar para novos começos. Pessoas não vivem um novo começo aprisionadas em seus passados. Páscoa também é um lugar de trazer à memória o que me dá esperança. O que te dá esperança não é o próximo evento, o que te dá esperança não é a próxima conquista. O que te dá esperança é aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando o verdadeiro Cordeiro de Deus foi sacrificado. Se a nossa esperança está em Cristo, então, querido, nós podemos crer no amanhã. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Paulo está dizendo: se você acredita somente numa realidade palpável do agora, então você está num ambiente de miserabilidade. Porque a vida aqui é muito curta. Quando você pensa que não, você tem 15. Quando você pensa que não, você tem 30. Quando você pensa que não, você tem 50. Quando você pensa que não, alguém te pergunta alguma coisa e você fala: hein? Porque os tempos passam.
Outro dia eu tinha até cabelo. Outro dia as minhas barbas ainda estavam pretas. A sua esperança não está nas coisas que você pode comprar, conquistar. A palavra de Deus diz que o céu e a terra passarão, mas há uma coisa que não passará. Na verdade não é nenhuma coisa, é uma pessoa, o verbo de Deus, o verbo encarnado de Deus, a palavra de Deus. Por quê? Porque ela se renova a cada dia. Êxodo 12, versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E então, o que Deus está falando aqui, é que cada um deve tomar daquilo que é o sacrifício do cordeiro. E esse cordeiro, ele tem poder para perdoar pecados. E eu não estou falando do cordeiro de Êxodo 12. Eu estou falando do cordeiro que João Batista anunciou, quando ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para o Cristo. E por que João batizava nas águas? Porque a partir do batismo nas águas, Deus iria mostrar a João o cordeiro sem defeito, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, mesmo João sendo primo de Jesus, ele não sabia que aquele menino que cresceu junto com ele, o primo de João, era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá vem Jesus caminhando em direção às águas do Jordão, e João Batista, ele é tomado pelo Espírito Santo, e ele fala assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Deus está falando é que hoje nós temos a oportunidade de uma salvação individual, mas Ele também está falando: o cordeiro é para a família, o cordeiro também é para o vizinho. Meu Deus do céu! Ele está falando: o mesmo cordeiro que faz com que os seus pecados sejam perdoados, é o mesmo cordeiro que faz com que a tua família também seja perdoada e liberta. É o mesmo cordeiro que faz os seus vizinhos se converterem ao verdadeiro Cordeiro de Deus. A salvação é individual, mas geralmente quando há um salvo numa casa, ele começa a gerar o quê? Uma unção que traz arrependimento. Pela glória de Deus, eu tenho um grande privilégio. Eu sou o pai na fé da minha mãe, eu sou pai na fé do pastor Domingos, da pastora Marília, o pai na fé do meu pai, que já está nos braços do Senhor. Porque quando o cordeiro encontra um, ele também vai encontrar corações sedentos. Queridos, alguém precisa olhar para você na tua casa e desejar o Jesus que te salvou. Alguém precisa olhar para a tua vida e desejar o Deus que você serve. Nas entrelinhas, Deus estava falando: cada pessoa individualmente precisa do Cordeiro de Deus para que os seus pecados sejam perdoados. Deus já estava falando sobre Jesus na figura do Cordeiro perfeito. Isso quer dizer que aquele que recebe o Cordeiro de Deus em sua vida, verdadeiramente tem os seus pecados perdoados. E a partir daí Deus te dá a oportunidade de ser livre. Porque quando olhamos para o passado e olhamos para Moisés, ele só conseguiu transportar um povo do Egito em direção a Canaã. Mas Jesus não. Jesus, como verdadeiro Cordeiro de Deus, ele recebeu do Pai a autoridade de nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor.
Deus está falando nessa noite: o que recebe o Cordeiro recebe vida eterna. O que recebe o Cordeiro recebe a oportunidade de uma nova vida. Ao que recebe o Cordeiro de Deus recebe remissão para os seus pecados. Ao que recebe o Cordeiro de Deus recebe a oportunidade da vida eterna. Deus, por meio de Jesus, nos deu a oportunidade da verdadeira libertação. Jesus é o Cordeiro de Deus que nos liberta do Egito do pecado. Quando nós declaramos que o Cordeiro é o nosso Salvador, nós tomamos posse da nossa herança eterna. Nós tomamos posse de uma paternidade espiritual. Você está dando a Deus o direito de posse sobre a sua vida. E quando você dá o direito de posse a Deus, espontaneamente, Ele te dá uma liberdade, Ele te dá um salvo-conduto. O que é um salvo-conduto? É uma autorização para que você possa pisar em terras estranhas. Um salvo-conduto é uma autorização legal, onde você, mesmo sendo brasileiro, pode transitar em outros territórios. Em nosso caso, Deus nos dá autoridade para transitar os territórios espirituais e nos assentar nas regiões celestes. Efésios 2:6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes. Ou seja, nós estamos aqui agora, mas ao mesmo tempo assentados nas regiões celestes. Por quê? Porque a partir do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós recebemos o salvo-conduto. Êxodo 12, verso 4 diz assim: se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Ei, se você tem um vizinho, anuncia boas novas para ele. Se você tem um vizinho, anuncia o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para ele. Então a salvação não é só para mim, não é só para você. A salvação é para todo aquele que nele crê. Quem está aí? A salvação é para o seu vizinho, é para o seu parente, é para o seu pai, é para a sua mãe, é para os seus filhos, é para os seus netos. Êxodo 12, do 5 ao 6, aqui nós vemos que a primeira característica do Cordeiro é que ele deveria ser perfeito, é que ele deveria ser de 1 ano. No 10º dia do mês de Nissan, ou de Nisan, o pai de família, preste atenção nisso, ele pegava o cordeiro que nascia e levava para dentro de sua própria casa. Porque quando a gente fala do pai de família que cuida do cordeiro até ele completar 1 ano de idade, a gente pensa assim: não, o cordeiro é criado lá fora, lá no estábulo. Não, o cordeiro, assim que ele nascia, o pai de família recolhia, limpava e trazia o cordeiro para dentro de casa como se fosse um animal de estimação. O que acontece quando você tem um animal de estimação? Você começa a se apegar, você começa a gostar do animal, você começa a amar o animal. É ou não é verdade? Ele não é parte da tua família, ele não nasceu na barriga da sua mãe, mas de repente você começa a amar. É ou não é? Aí a palavra está dizendo que o pai de família, ao nascer do cordeiro, o limpava e o levava para dentro de casa, como se fosse um animal de estimação. E durante todo o ano ele ia preparando, limpando, cuidando, alimentando, suprindo. Porque quando completasse 1 ano, na festa do Pessá, na festa da Páscoa, aquele pai de família que cuidou daquele sacrifício por 1 ano inteiro, a palavra diz que no 10º dia de Nisan, ele vai separar esse cordeiro
e vai começar num período de 4 dias. No primeiro, segundo, terceiro e quarto dia, depois que o cordeiro completou 1 ano de idade, ele vai então separar o cordeiro em um ambiente propício e vai fazer um exame minucioso do cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ser castrado, não podia ter uma mancha sequer em seu pelo, não poderia ter uma falha em suas unhas. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito. Quem está entendendo isso? Então, durante aqueles 4 dias, o cordeiro era minuciosamente verificado, e no 14º dia, às 15 horas, o cordeiro era morto para ser assado e consumido por toda a família. E tudo que sobrasse do cordeiro precisava ir para o fogo, porque não poderia sobrar, e quando sobrasse, as sobras não poderiam ser descartadas, elas precisavam ser queimadas. Quem está aí? Então, no 14º dia do mês de Nissan, ou de Nisan, aquele cordeiro criado com todo carinho, com todo afeto. Agora você imagina o coração desse pai de família, que depois de cuidar, zelar, amar, imagina aquele pai de família, quando ele chega, aquele cordeirinho já vem de encontro a ele. Então ele vai convivendo com aquele cordeiro e ele vai se apegando em amor. E no 14º dia do mês de Nisan, na Páscoa, ele iria sacrificar o cordeirinho de 1 ano. Você acha que seria fácil para o pai de família fazer isso? Quando nós olhamos para a figura do cordeiro do judaísmo, olhando para Jesus, todos nós já ouvimos falar no domingo de Ramos, sim ou não? O domingo de Ramos foi o momento da entrada triunfal de Jesus montado em um jumento. Que dia era o dia que Jesus entrou? Ele entra exatamente no 10º dia do mês de Nisan. E Jesus foi, por intermédio dos doutores, ele foi minuciosamente checado, para ver se ele tinha conhecimentos, para ver se ele tinha integridade. E por 4 dias, Jesus foi minuciosamente checado pelos doutores da lei. E esse foi o período em que o próprio Deus iria examinar ao Senhor Jesus. Jesus passou pelas portas de Jerusalém, e essa entrada aconteceu no domingo de Ramos, 4 dias sendo examinado. E a palavra vai dizer que o cordeiro era de 1 ano, e o cordeiro era inocente e puro. A Páscoa, na figura do cordeiro, é uma mensagem de libertação e salvação para cada um de nós. A Páscoa é uma festa instituída por Deus como memorial para que os filhos de Israel jamais se esquecessem da escravidão do Egito. A Páscoa dos hebreus, ela acontece da seguinte forma: eles comem os pães ázimos, ou seja, os pães sem fermento. Eles comem das ervas amargas para lembrar o tempo de dores da escravidão do Egito. A Páscoa nos faz entender que Jesus, Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A Páscoa é também uma ferramenta didática para que possamos ensinar aos nossos filhos que Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o nosso Jesus. Páscoa nos faz entender a graça de Deus. Efésios capítulo 2, dos versículos 8 ao 10 diz: pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém poderá chegar, queridos, diante de Deus pelos próprios méritos. Não será pela sua própria conduta, não será pela tua caridade, não será pela tua moralidade, porque isto já é uma obrigação de cada um de nós. Ser moralmente alinhado é uma obrigação de cada um de nós. Viver uma vida de integridade independe de uma religião, mas a salvação, ela não vem de obras para que ninguém se glorie. Algumas religiões dizem assim: olha, se você for bonzinho, aí você vai ser salvo. Existe ainda algumas teorias e dogmas que dizem assim: olha, vamos fazer o seguinte, o seu ente querido foi uma pessoa muito difícil, mas a gente tem um jeito, uma gambiarra para resolver isso. A gente faz uma missa de 7º dia, você entrega uma oferta pelo ente querido que morreu, e aí ele vai lá para o purgatório. Aí de repente, eu quero dizer uma coisa para você: se você encontrar purgatório de Gênesis a Apocalipse, eu paro de pregar a palavra de Deus, porque não existe purgatório na Bíblia. Aleluia. E quando nós recebemos a salvação de Deus, isso vem por causa de Jesus. Romanos capítulo 3, versículos do 23 ao 26 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? O ato de redimir, o ato de libertação, o reparo, a salvação. Apocalipse 5, versículo 2. João está na ilha de Patmos, ele já é velho, ele já é um ancião de dias, mas a palavra diz que o Senhor o arrebata até o céu. E João então vê um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? O versículo 3 diz assim: que nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra podia se abrir o livro e nem olhar para ele. E o versículo 4 diz que então João entrou em desespero e chorava copiosamente, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem olhar para ele. Mas o versículo 5 vem com uma resposta. O anjo se aproxima de João, que não é o Batista, é o discípulo de Jesus, o apóstolo amado. E esse anjo toca nos ombros de João e fala: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O versículo 14 diz que os anciãos se prostraram e adoraram-no, porque ele é aquele que vive para todo sempre. Aleluia. João ficou desesperado, porque João começou em sua mente teológica pensar: de repente Ezequiel, de repente Oséias, de repente Isaías, de repente Jeremias, e todos esses que ele olhava
havia defeito, havia culpa, havia pecado, havia dolo, e ele foi passando dos profetas maiores, os profetas menores. De repente Davi, um homem segundo o coração, e aí quando ele olha para a vida de Davi, Davi também havia pecado, e ele olha para todos os profetas, e todos os profetas também haviam pecado, e João ficou desesperado, porque quando ele olhou para a conduta humana, ele percebeu que a conduta humana, por melhor que fosse, ela não teria poder de salvar o homem dos seus delitos e pecados. Mas de repente o anjo fala: há alguém, João, que venceu. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi. Mateus 26, Jesus vai comemorar o dia da celebração dos pães ázimos, dos pães sem fermento, um dia que antecedia a comemoração da Páscoa. Gênesis 22, versículo 7. Isaac vai fazer uma pergunta muito expressiva, muito importante para Abraão, seu pai. Eles caminham 3 dias de viagem, montado no lombo de jumento. Eles chegam no pé do Monte Moriá, e então ele vê Abraão pegando todas as coisas do sacrifício. E ao subir o Monte Moriá, Isaac pergunta: pai, nós trouxemos o cutelo, nós trouxemos a lenha, nós trouxemos tudo, mas nós não trouxemos o cordeiro para o sacrifício. Eles vão subindo o caminho do Monte Moriá, e Abraão olha para Isaac e fala: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Aleluia. Deus proverá para si um cordeiro. Mateus 26, 17. Jesus convida os discípulos para a comemoração da Páscoa. Uma mesa foi posta. Lucas 22, do 14 ao 20, um relato que Jesus vai dizer: eu tenho desejado comer desta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei até que se cumpra no reino de Deus. Mas naquele dia de comunhão, tudo estava na mesa: os pães ázimos, as ervas amargas, o vinho. Mas o que não estava naquela mesa? Um cordeiro. Tinha tudo para a preparação da Páscoa. E quando os discípulos olharam, peraí, mas faltou o cordeiro. Só que o cordeiro verdadeiro estava sentado na mesa com eles. Aleluia. Não tem cordeiro. Assim como Isaac pergunta: onde está o cordeiro? Eu penso que os discípulos também devem ter perguntado para si mesmos: tem tudo, a mesa foi preparada, mas está faltando aquilo que é mais importante. Está faltando o cordeiro. E aí de repente alguém se lembra daquilo que João Batista declarou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De repente eles estavam não com um cordeiro criado pela mão de um homem, mas ele estava com um verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele mesmo estava falando acerca do seu próprio sacrifício. Ele, o verdadeiro sacrifício. E naquele dia era um dia de transicionamento, onde o verdadeiro Cordeiro de Deus estava sendo preparado para o verdadeiro sacrifício, para a verdadeira Páscoa, para a verdadeira libertação. Agora não é mais simbólica como em Êxodo 12. Agora Jesus está frente a frente com eles, para transicioná-los para um tempo onde o Senhor estava levando-os da condição de criatura para a condição de filhos. A Páscoa me faz lembrar que pelos meus próprios méritos eu não posso ser salvo. A Páscoa me faz lembrar
que o Pai entregou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. A celebração da Páscoa com os discípulos. Nós vemos em Mateus 26, e o versículo 39 em diante, Jesus já está no Getsemane. E por que o Getsemane? Porque o Getsemane é um lugar de decisões. Aleluia. A cruz é o resultado da decisão de Jesus de morrer como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O triunfo do Senhor Jesus começa no Getsemane e é consumado na cruz do Calvário. Jesus é um especialista em transformar fracassos e derrotas em triunfo. Ele nos permite que passemos pelos territórios de derrotas antigas para estabelecer novos começos. Quando eu e você olhamos para o passado, existe um lugar de derrota na nossa vida. Existe um lugar de frustrações e fracassos na nossa vida e nosso passado. Mas quando nós olhamos para Jesus, Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. Adão se tornou escravo do pecado no jardim do Éden, mas Jesus triunfou sobre o pecado numa decisão tomada no jardim do Getsemane. No jardim do Éden, todos nós perdemos o direito da salvação, o direito de comer da árvore da vida, mas no jardim do Éden nós perdemos também a identidade espiritual, a paternidade. No jardim do Éden nós nos tornamos prisioneiros do pecado. Mas no jardim do Getsemane, Jesus triunfa sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o inferno e sobre a própria morte. E Ele vai fazer o que? Na cruz do Calvário, nos devolver o direito, como João no capítulo 1 diz: veio para os que eram seus, ou seja, para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus recusaram, mas todo aquele que o aceita como único, suficiente e exclusivo Salvador, recebe o direito de comer da árvore da vida, recebe o direito de voltar para a casa do Pai, recebe o direito de uma herança eterna, recebe o direito de uma vida plena nele. E isso não tem preço, isso não pode se pagar com dinheiro humano. Jesus nos devolveu o direito de sermos feitos filhos de Deus, e assim receber do próprio Jesus toda a restituição de tudo aquilo que o diabo nos roubou. O diabo nos roubou o direito da salvação, ele também nos roubou o direito de voltar para a casa do Pai. Satanás nos roubou o direito de desfrutar da árvore da vida, nos roubou o direito de ser feitos filhos de Deus, nos roubou o direito de uma herança eterna. Mas em Colossenses capítulo 2, versículo 15, Jesus despojou principados, potestades e os expõe publicamente, triunfando deles na cruz. Quando eu não tinha entendimento da palavra, eu ficava pensando assim: miseráveis desses judeus, miseráveis desses soldados romanos que mataram o Senhor. E outro dia eu vi uma encenação de Páscoa em uma cidade no Brasil, e de repente, na hora em que os soldados romanos começaram a bater em Jesus no teatro, uma pessoa tomada de indignação pegou um capacete e começou a bater nos soldados romanos, e alguém tirando ele da encenação, e ele batendo nos soldados romanos, gritando, falando contra aqueles homens. Só que Jesus não morreu, não foi por causa da traição de Judas Iscariotes. Jesus não foi crucificado por causa dos soldados romanos. Jesus não foi crucificado por causa de Pilatos. Jesus foi crucificado por causa dos meus e dos seus pecados.
mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e através de suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Aleluia! O triunfo do Senhor Jesus começa numa decisão no Getsemane, e na cruz o verdadeiro Cordeiro de Deus é consumado. Quando nós ouvimos uma palavra aqui na igreja, você aí na internet, você precisa tomar uma decisão de fé, e essa decisão de fé, ela começa a estabelecer o triunfo de Deus sobre a sua vida. Quando você toma uma decisão em Cristo Jesus, você está dizendo: eu entendi que Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados, que não adianta eu ser bonzinho, não adianta eu ser legal, porque nada disso vai salvar a minha alma das trevas e do inferno. Mas quando eu reconheço que Jesus morreu pelos meus pecados, eu estou dizendo: não pela minha força, não pela minha moralidade, não pelas minhas próprias leis ou decisões humanas, mas por causa da decisão que Ele tomou de ser crucificado na cruz, eu posso crer no amanhã, eu posso ter a vida eterna, eu posso caminhar pelo caminho da salvação e entrar pelas portas da casa do meu Pai. Quando você ouve uma palavra na igreja, quando você toma uma fé, você começa a andar em triunfo. Mas no dia a dia, todos nós precisamos crucificar a nossa própria carne. O que é crucificar a própria carne? É abdicar-se de tudo aquilo que te afasta de Deus. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Então tudo aquilo que faz você errar o alvo, que é Cristo, é pecado. Queridos, preste atenção. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam assim: ô apóstolo, fazer isso é pecado? Fazer aquilo é pecado? Se a tua própria consciência está em dúvida se é pecado ou não, é melhor você não dar um passo em direção a isso. Você está entendendo? Porque muitas vezes a gente pergunta porque a gente quer alguém para dar uma assinatura para que eu continue fazendo tudo errado. Você está entendendo isso? Só que a salvação é uma escolha que você faz para a sua vida hoje, mas amanhã, depois de amanhã, semana que vem, você permanece nele. João 15, Jesus vai dizer assim: todo aquele que permanecer em mim, eu também permanecerei nele. Amém? Então, não é só vir na igreja, é permanecer em Jesus. Não é permanecer em uma denominação, é permanecer em Jesus, é andar em novidade de vida, é abrir mão do velho homem, das coisas do velho homem, porque tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Eu um dia estava andando na rua e eu vi uma irmã da igreja lá em São Paulo, e ela estava encostada no carro. Quando ela viu, ela já ficou meio desesperada. Eu falei: está fazendo alguma coisa errada. Quando eu me aproximei, aquele cheiro de cigarro, e eu vi que uma mão dela estava muito fechada. Falei: meu Deus. Aí eu disse para ela: amada irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou teu juiz. E eu quero que você entenda uma coisa: você não precisa esconder nada de um pastor, porque os olhos do Senhor estão em toda parte. Eu disse: a gente não peca não é por causa do pastor e da denominação. A gente não peca é porque nós nascemos de novo, é porque nós recebemos uma nova mentalidade. Eu não preciso ficar fiscalizando a tua vida, pesquisando o teu Instagram, teu Facebook, para saber o que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo errado. Você sabe o caminho que você está trilhando que desagrada o coração de Deus. Você sabe que alguns relacionamentos que você vai dando entrada não agrada o coração de Deus. Aí você faz o quê? Não vou falar nada para o apóstolo não, porque vai que ele fala que não é de Deus. É ou não é verdade?
Aí quando a pessoa chega e fala assim: já estou namorando. Você pode apresentar a pessoa para mim? Posso. Quando apresenta, irmão, meu coração até dispara. Falo: chuta que é macumba. Por quê? Porque o coração é enganoso, ele é demasiadamente corrupto. Querido, escute, essa igreja não quer ter o domínio, o controle na tua vida. Apóstolo, e o testemunho da irmã lá? Aí ela estava com um cigarro na mão, e eu falei: irmã, você não precisava ter queimado a mão por causa do cigarro. Estava com a mão, abriu a mão, estava com a mão toda queimada do cigarro, e só cinza na mão. Eu falei: não precisava disso. Você está entendendo? Querido, evangelho é um lugar de consciência, não de apontamentos. Eu não sou um pastor para ficar apontando o teu pecado. Eu sou uma placa. E muitas vezes eu falo para você assim: ei, pare. Vou parar não. Vai dar ruim, sim ou não? Agora eu tenho o direito de frear você? Não, eu só sou a placa. Quando eu digo para você: não siga, eu sigo. Ninguém manda em mim. Pá, dá ruim. Porque pode parecer que não, mas um pastor tem um radar, irmão, que você não tem noção. E aí quando a gente fala assim para você: irmão, tá tudo bem? E você: tá, tá. Aí tá bom. Se tá, né? Então tá. Passa um tempo, passa outro tempo, daqui a pouco chega com a cara quebrada. Por quê? Porque estava tudo bem. Deus, Ele quer, através de sua decisão, estabelecer novos triunfos sobre a sua vida. Queridos, nenhum homem tem direito de apontar para você o que você deve e o que você não deve fazer, porque existe uma consciência do Espírito. Aleluia. E essa consciência do Espírito, a palavra diz que o Espírito Santo nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Apóstolo, pornografia é pecado? O que você acha? Apóstolo, trocar a palavra de Deus para ficar no shopping é pecado? O que você acha? Apóstolo, trocar o culto para ir namorar, o que o senhor acha? Não, o que você acha? E aí quando você vai invertendo valores, a Bíblia invertida não funciona. A Bíblia, ela é cercada de valores e princípios. Queridos, qualquer coisa que você fizer de errado, eu, pessoalmente, não vou deixar de ser pastor. Isso não vai afetar o meu cotidiano e a minha vida diretamente. Vai afetar indiretamente, porque quando eu vejo que você quebrou a cara, eu vou sofrer junto com você. Quando eu perceber que as suas decisões, ao invés de levar você a um triunfo, está te levando à derrota, eu vou me entristecer com você. Mas eu tenho o direito de mandar na tua vida? Absolutamente não. Porque a própria palavra fala: examine-se, pois o homem é a si mesmo. Você está aí, não? Então essa noite, como é Santa Ceia, também é noite, assim como o pai de família examinava o cordeiro para ver se ele não tinha defeitos, se ele não tinha mácula. Então esta noite você vai olhar para a sua própria vida e vai avaliar: eu sou ovelha de Jesus, como é que eu estou? Será que eu estou sem mácula? Será que eu estou puro? Será que eu estou pronto para tomar Santa Ceia? Será que a minha vida lá fora condiz com a minha vida aqui dentro? Você está entendendo, sim ou não? Deus te estabelece em níveis espirituais, onde o próprio Deus te faz triunfar. Às 9 horas da manhã em Jerusalém, o sacerdote amarrava o cordeiro sobre o altar do sacrifício. Às 3 horas da tarde, o sacerdote subia a rampa, degolava o cordeiro e girava o cordeiro 7 vezes no sentido horário.
Quando completava o 7º giro, o cordeiro estava completamente sem sangue. Na festa da Páscoa, ainda hoje, as pessoas vêm de vários lugares e vestem uma vestimenta de linho puro, de linho fino, de linho branco. Eles entram nesta festa e o sumo sacerdote faz o corte no cordeiro de 1 ano. Ele gira esse cordeiro, que respinga sangue em alguns. Os que estão mais perto recebem a aspersão do sangue daquele cordeiro. Os que chegaram atrasados, que estão lá na ponta, não recebem, porque a gota não chega lá na ponta. Aí quer dizer o quê? Que na festa de Páscoa dos judeus, quem tiver com a roupa mais limpa, entra. Porque existe um examinador na porta, que faz o quê? Ele examina a vestimenta. Está branca? Tá. Está sem mancha? Tá. Está amassada? Pode sair da fila. Se tiver com a roupa respingada, uma sujeirinha sequer, você não pode entrar, para receber o respingo do sangue do cordeiro sem defeito. Mas Jesus Cristo, quando ele foi levantado como o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, deu a mim e a você a oportunidade, se você quiser, independente da distância que você esteve dele por toda uma vida, se você levantar a sua mão, se você reconhecer no teu coração, se você com a tua boca confessar, então você será salvo. Por quê? Porque o poder do sangue de Jesus alcança você aí na internet, aqui na igreja. Eu estou vindo no culto, mas Jesus já está aí no teu coração. Então olha só, às 6 horas da manhã, Jesus é sentenciado à morte por Pilatos. Às 9 da manhã começa a crucificação. Ao meio-dia, Israel, o dia vira noite. E às 15 horas, Jesus morre. Jesus ficou por 6 longas horas pendurado no madeiro. E o 6 representa o quê? O número do homem. Estas 6 horas representam que ele não está indo por causa de seus próprios pecados. Estas 6 horas é um apontamento de Deus falando: ele não está indo crucificado por causa dos próprios pecados, ele está sendo sacrificado por causa do pecado de todos vós. Porque o 6 tipifica o número do homem. 3 da tarde, Jesus dá um brado na cruz do Calvário, dizendo: Tetelestai, está consumado. E o brado do Senhor Jesus traz uma nova realidade sobre a humanidade, porque ali estava o maior ato de remissão e de redenção e sacrifício em que a terra já teve até aquele dia. Este é um momento de transicionamento, onde eu e você, amém, Maleva, recebemos o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Queridos, quando Jesus dá um brado, ele está dizendo: a partir de agora, vocês passam a ser filhos de Deus. A partir de agora, eu estou assinando um novo testamento no meu próprio nome, dando a vocês o direito de serem herdeiros e co-herdeiros. Ali recebemos redenção. Ali Jesus levou o cativo o cativeiro. O cordeiro da Páscoa precisava ser amarrado, degolado e assado. O processo de assar é um símbolo do juízo de Deus.
quando eu comecei a ler a Bíblia e eu li a primeira vez Jesus falando: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Na minha interpretação não escatológica, não hermenêutica, não dentro da exegese, o que eu pensei? Ele está com medo da cruz. Mas estudando a palavra minuciosamente, eu descobri que Jesus não estava tremendo por causa da cruz, porque no Getsemane ele já tinha tomado uma decisão. Então no Getsemane era como se ele já tivesse sido crucificado, porque no coração ele já tinha decidido. Mas quando ele ora e sai gotas de sangue do seu suor, ele está temendo, porque ele conhece o seu pai quando ele está irado. Então, do que ele está temendo? O cálice da ira de Deus. Não é a cruz, é o cálice da ira de Deus, o mesmo que vai ser derramado no juízo final, que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, que a Bíblia diz que os dentes rangerão. Tem gente crente falando para mim: não, eu vou esperar para o juízo final. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque aquele que ressuscitar na segunda vai ressuscitar para a condenação. Apóstolo Júnior, existe um lugar pior do que o inferno? Existe. E a Bíblia chama ele de lago de enxofre e fogo, onde o bicho queima, onde o fogo queima e o bicho não morre. É o lugar em que Satanás, o anticristo, a besta, o falso profeta, e a palavra também classifica alguns homens que serão condenados, que estarão lá. E é deste cálice que Jesus está falando. Aí a palavra fala assim, ó: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei por Deus e ele me será por filho. Eu estou em Apocalipse 21, no versículo 7, que diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei por Deus e ele me será por filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, falando de impureza sexual, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apóstolo, o que é segunda morte? Porque quando a gente fala de morte, o que a gente pensa? Ah não, vou ficar dormindo, não vou ver nada. Só que Lucas 16 fala que 2 homens morreram e eles têm consciência, e um deles vai dizer assim: pai Abraão, manda ressuscitar alguém dos mortos, para avisar para os meus irmãos, para os meus 5 irmãos que estão lá embaixo, para que eles se convertam, para que eles mudem de vida, para que eles não venham para o lugar de tormento pelo qual eu me encontro. E Abraão fala assim: eles têm os profetas, eles têm os pastores, que eles ouçam os profetas, porque ainda que eu levantasse um homem do meio dos mortos, eles não acreditariam. Então eu estou trazendo para você uma consciência de: a morte é um lugar onde o corpo vai dormir, mas a consciência que está na alma vai permanecer. Quando você fizer a passagem deste mundo para um outro mundo, preste bem atenção, você não vai conseguir ver aqui embaixo. Até porque alguns homens e mulheres ciumentos vão querer ver o que o marido está fazendo. Vai, já arrumou outra? Não, Deus não vai permitir você ver isso, não. Mas Deus não vai tirar a tua consciência. Você vai lembrar se você era casado, se você era um bom homem, se você era um canalha, quem você era aqui na terra, você vai lembrar. Se você estava salvo, se você não estava salvo. E a palavra fala que a morte é separação eterna de Deus, densas trevas. E esse é o lugar que cabe àquele que não tem sobre a sua vida a marca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia.
Querido, é muito sério. Às vezes a gente leva a fé muito, mas nós estamos na graça, vamos fazer tudo do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente acha certo. A graça também condena. Olha para Ananias e Safira. Eles estavam em que período? Período da graça. E morreram. Você está aí, não? O cordeiro da lei é transitório e aponta para o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus é o cordeiro definitivo. Preste atenção. Ele ainda está como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas haverá um dia que você vai encontrar com o leão. E leão não brinca não, irmão. Sim ou não? O cordeiro está para quê? Para salvar. E o leão para condenar. Quem está aí? A determinação de Deus para Moisés, eu estou caminhando para o final. A determinação de Deus para Moisés é que o sangue do cordeiro da Páscoa fosse aspergido sobre os umbrais das portas e sobre as vergas. E aí, querido, eu fui ler o Talmud do acontecimento da Páscoa. O que é o Talmud? O Talmud é o que relata acontecimentos históricos que não estão aqui, mas que aconteceram e foram escritos por alguns escribas. Preste atenção nisso, porque isso é muito fundamental para a gente encerrar e fazer o fechamento da mensagem. Todas as pragas que Moisés disse que viriam, elas vieram, sim ou não? Qual foi a última que as crianças pregaram aqui? A morte dos. Preste atenção. Moisés disse: todo primogênito dos filhos dos homens ricos, dos pobres, até dos animais, que não tiverem o sangue sobre as vergas e sobre os umbrais das portas, o anjo da morte vai passar pelo Egito e vai matar todo o primogênito. Agora preste atenção. Tudo o que Moisés disse a conter, só faltava mais uma praga, sim ou não? Porque Moisés estava tentando tirar o povo do Egito, mas Faraó os segurava com mãos fortes. Então Moisés trouxe a última praga e disse: olha, libera o povo, porque se não liberar o meu povo, os primogênitos morrerão. Sabe o que diz o Talmud? Que alguns egípcios, preste atenção nisso, mesmo não fazendo parte do povo hebreu, mesmo não tendo os mesmos direitos, nem mesmo não tendo sido convidados, alguns egípcios temeram essa palavra. E sabe o que eles fizeram? Aonde é que tem sangue de cordeiro? Deixa eu entrar aí dentro. E muitos egípcios foram salvos, não porque eram hebreus, mas porque reconheceram que aquele sangue tinha poder para salvar. E eu quero com isso falar o que para você? Que isso também é uma demonstração de um plano perfeito que Deus tinha feito. Qual? Salvar todos os gentios, todos que não faziam parte da linhagem hebraica, todos que não faziam parte da linhagem de Davi, todos que não faziam parte da linhagem de Judá, todos que não faziam parte da linhagem de Abraão. Mas a partir do momento, queridos, que você toma uma decisão aqui nesse lugar, e você diz: eu quero Jesus Cristo como meu Salvador, você está aspergindo o sangue de Jesus sobre a tua própria vida. Independente do seu passado, independente da sua origem, independente das suas escolhas espirituais no passado, independente dos níveis de erro que você tem errado. Mas quando você reconhece Jesus como Cordeiro,
você aceita sobre você a redenção e a remissão dos seus pecados. Aleluia. E mesmo aquele povo não eleito, o anjo da morte não tocou neles, por causa da marca do Cordeiro. Muitos dos nossos parentes são guardados pela nossa oração e pelo sangue de Jesus, mas eles vão ser salvos por causa da tua salvação? Não. Tem livramentos que o teu marido, que os teus filhos, que os teus parentes recebem por causa da tua oração, por causa do sangue que está sobre a tua vida. E agora, para encerrar, quando em Gênesis 27, 22, Isaac promete a bênção do primogênito sobre Esaú, a mãe ouve, e ela fala para Jacó: o seu pai vai abençoar o seu irmão. Sabe o que aconteceu? Jacó, sabendo que Esaú, e aqui eu já estou caminhando para o encerramento, Jacó, que era liso, a Bíblia diz que Esaú era peludo e Jacó era liso. Mas o que aconteceu? Jacó sabia que ele era liso, que o pai ia apalpá-lo para ver se era Esaú. Só que o que foi que Jacó fez? Ele pegou, pastor Hércules, peles de cordeiro, colocou nos braços, colocou no peitoral, e quando Isaac se aproxima, pede para ele se aproximar, para abençoá-lo com a bênção da primogenitura, ele fala assim: ó, a voz é de Jacó, mas os pelos são de Esaú, e a palavra diz que ele o abençoou. Não foi pelo que disse, mas foi porque a pele de um cordeiro estava sobre o corpo de Jacó. O que isso quer dizer? Que quando Deus olha aqui para baixo, da mesma forma que a minha roupa de baixo é preta e esse blazer é bege, por baixo é preto, mas quando você olha de longe, o que se destaca? O bege. Aí eu falo para você, quando Deus olha para nós, sem Jesus, Ele só vê trevas, Ele só vê transgressão, Ele só vê pecado e iniquidade. Mas quando você recebe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus veste você, e Ele oculta a sua verdadeira origem, e Ele mostra o seu próprio sacrifício sobre a sua e sobre a minha vida. Quem está aí? Isso quer dizer o quê? Que nós não somos salvos por mérito próprio, nós não somos salvos por causa dos valores humanos, nós somos salvos porque o Cordeiro venceu, porque o Cordeiro foi morto, ferido, para que eu e você não fôssemos, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando Deus olha lá da glória, Ele não vê você, Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Um dia, eu e você vamos partir desse mundo, e a primeira coisa que vai ser verificada é se você tem a marca do Cordeiro sobre você, e se o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Você está aí? Não? Então hoje, o que você precisa entender é que Deus não te abençoa por causa dos seus méritos, mas por causa do seu Filho. Deus não te abençoa por causa de seus sacrifícios e penitências, Ele te abençoa por causa do sacrifício de Jesus. Deus te abençoa porque quando Ele olha para você,
Ele vê o sacrifício do Filho dele sobre a sua vida, sobre a sua história e sobre o seu passado. Por isso que ele diz sobre o passado, e ele fala assim: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Você está aqui hoje, e Romanos 10, do 8 ao 12 diz assim: e você aí na internet que está vendo esse vídeo, ou que vai ver esse vídeo em algum lugar, em algum território geográfico deste mundo, Romanos 10, 8, 12 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. E para encerrar, Atos 2 diz que o corpo do Senhor Jesus não sofreu corrupção, ou seja, não sofreu decomposição. Quando uma pessoa ela morre, de imediato as bactérias do seu corpo já começam a trabalhar para que ela gere decomposição. Mas quando as próprias bactérias, quando os vírus, as bactérias perceberam o corpo morto de Jesus e tentaram se movimentar para começar a decompor o corpo, pensaram: nós não podemos tocar nesse corpo, porque esse corpo não é um corpo comum. Esse é o corpo do próprio Criador, e nós não podemos tocar neste corpo glorioso. Escute, um dia a palavra diz que nós seremos arrebatados, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E sabe o que vai acontecer com cada um de nós que tem a marca do Cordeiro? Você não vai receber mais o seu próprio corpo, você vai receber um novo corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo que o pecado não tem mais domínio, um corpo em que as doenças, a morte não tem mais domínio. Por quê? Porque um corpo glorificado será um corpo sem pecados. E a palavra diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, receberão de imediatamente, num piscar de olhos, um novo corpo, um corpo glorificado, e se encontrarão com Jesus nas alturas. E aqueles que estiveram aqui, permaneceram firmes na fé, receberão também um corpo glorificado, que jamais sofrerá os danos da decomposição, porque receberão corpos que serão chamados corpos eternos. Aleluia. Queridos, os benefícios da salvação não são só aqui não. Aqui é só o princípio. O restante são benefícios eternos. Uma decisão pode mudar toda uma eternidade. O que Jesus fez foi abrir um caminho para que eu e você pudéssemos receber salvação e vida eterna. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Páscoa é a oportunidade de sair da escravidão. Páscoa é a oportunidade de ter um encontro com o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa é a oportunidade de uma consciência de que sozinhos nós nada podemos.